Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de química para vocês, certo? É no sábado letivo hoje, né? 27 de agosto. Muito bem, nós estamos justamente no ensino médio terceira série, que é uma das séries mais importantes aí, tá? Do ensino médio, com certeza. Terceira série, professor Jurandir Soares, disciplina química. E hoje nós vamos revisar as transformações químicas, ou seja, as reações orgânicas, especificar quais são as reações orgânicas. E a data de hoje, que nós temos aí, 27 de agosto de 2022. Então, estamos aí no dia 27, sábado letivo, com a gente aqui. Vamos então. Como é de praxe, a gente sempre coloca, pessoal, sempre coloca o nosso roteiro de aula, não é verdade? Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos colocar o nosso roteiro de aula aí para vocês, para a gente especificar o objetivo. Certo? Pessoal, tivemos um probleminha técnico aqui, mas não vamos consertar, né? Tá aqui, ensino médio, terceira série, Caná Educação, SEDUC. Professor Jurandir Soares. Então, nós vamos trabalhar hoje as transformações químicas. E a data de hoje, 27 de agosto. Essas reações químicas, elas vão compreender principalmente as reações envolvendo os ésteres. Nós vamos falar de sabão, certo? Vamos falar principalmente da fabricação de sabão, detergente. Vamos diferenciar óleo e gordura. Então, tem muita coisa para a gente trabalhar na aula de hoje. Vamos fazer também exercício. Essa é a parte mais importante da nossa aula de hoje, que são os exercícios. Beleza, então tá aqui. Tranquilo, pessoal. Então nós temos aqui o nosso roteiro de aula. Eis aí o nosso roteiro de aula, tá? Transformações químicas, reações orgânicas, revisão de conteúdo. Qual o nosso objetivo? Reconhecer uma reação de saponificação, só lembrando que reação de saponificação é a reação do sabão, fabricação do sabão. E vamos mostrar também a reação de esterificação, que é a reação de formação de um éster. As duas reações são muito cobradas no Enem, pessoal. Está entre as 10 reações que mais já caíram em vestibular, são essas duas aqui, tá bom? Então nós vamos falar um pouco do sabão, tá? Da história do sabão, tá? Que foi uma das grandes invenções do homem, pessoal. Imaginemos aí então, antes do sabão, da fabricação, como era o mundo então, né? Como eram as relações entre as pessoas, interpessoais e também o médico, né? Sem poder lavar as mãos com sabão, asepsia. Então, foi uma das grandes invenções da humanidade, foi o sabão. Pode ter absoluta certeza disso. Ó. A história e importância da reação de saponificação. Então, nós vamos conhecer um pouco dessa história, certo? Como nós dissemos aí, ó, desde antes de Cristo, os fenícios e romanos já realizavam a saponificação, reagindo gordura de cabra com cinza vegetais. Porque a cinza, pessoal, tem potássio, tá? E vai favorecer a fabricação de sabão. Ó. Carbonato de sódio e carbonato de potássio presente na madeira eram capazes de saponificar triglicerídeos. Nós vamos já mostrar a reação. Ainda hoje pode-se fazer sabão com cinza, certo? A gente vai já mostrar depois aí. Devido à preocupação com a higiene pessoal, olha só, a saponificação tornou cada vez mais importante e os sabões, durante muito tempo, foram fabricados em casa, utilizando soda cáustica. Só lembrando que a soda cáustica é justamente o hidroxódio.
porque é uma base forte, tá? Sabão se faz com base forte. Se o sabão for feito com hidroxódio, sai um sabão mais duro. Se for com hidróxido de potássio, sai um sabão mais mole, certo? Aí foi uma das grandes invenções, como eu já falei anteriormente, da humanidade, certo? Vamos lá então, vamos continuar essa história da saponificação. Saponificação vem de sapone, sabão, saponáceo, relativo a sabão. Temos aqui também, ó, a origem, né, do sabão. Vamos colocar um pouco da origem. Ó. Na verdade, o sabão foi inventado pelos fenícios, ó, 600 anos antes de Cristo. Eles ferviam a banha de cabra com água e cinzas de madeira, obtendo um sabão cremoso, porque na cinza tem potássio, já disse para vocês, é um sabão mais mole. Foi no início do século VII que os árabes descobriram o processo de saponificação, misturando óleos naturais, gordura animal e soda cáustica, certo? Soda cáustica. Uma gota de sabão comum líquido em água é suficiente para matar muitos tipos de bactérias e vírus, incluindo o novo coronavírus. Olha só, o Covid, né? Que atualmente nos assusta. O segredo do poder impressionante do sabão está na sua estrutura, que nós vamos mostrar. Vamos analisar quimicamente a molécula do sabão. Vamos sim analisar quimicamente a molécula do sabão. Mas aqui é um pouco da história, né? Da origem da fabricação do sabão. Tá? Muito importante aí para a humanidade. Hoje se desinfecta com álcool 70, mas um dos melhores é o sabão mesmo, pessoal. O sabão é melhor do que álcool para matar o Covid aí, né? O vírus. Olha aí, uma perguntinha aqui, uma indagação que nós vamos trabalhar aqui, certo? Ó, por que o sabão dissolve gordura? Olha só, isso aqui é importante e nós vamos mostrar para vocês o porquê. Ó. A limpeza proporcionada pelo sabão ocorre devido à capacidade que a parte polar tem de interagir com a água e a parte apolar tem de interagir com a gordura. Essa passagem aqui é importante. Então, a molécula de sabão ela tem as duas polaridades. Ó. A parte polar é chamada de hidrófila, vem de filo, amigo, hidroágua. E a parte apolar é chamada de hidrófoba, tá? Que não interage com água. Fobia é medo, hidroágua, certo? Então, o sabão limpa gordura porque a gordura é apolar, pessoal. Então, quem vai atuar na gordura é a parte apolar. Sujeiras polares, quem atua é a parte polar, que é a parte hidrofílica, certo? Então, nós vamos já mostrar e você vai entender o que eu estou dizendo para vocês. Ó. A produção de sabão caseiro, a partir do óleo de cozinha usado, tem se tornado uma prática comum em lares brasileiros. Essa atividade apresenta benefícios como proteção ao meio ambiente, por ser um produto biodegradável, redução de gastos com produtos de limpeza e complemento da renda familiar. Então, é muito comum nas comunidades, né, o pessoal fazerem sabão, mas não é uma reação tão fácil, pessoal. Não é mesmo, certo? Pode ver que são os mais antigos que conhecem a fabricação do sabão, não é verdade? Existe toda uma técnica da reação, tá? Tem um ponto certo para acontecer a reação. Por isso, meus amigos, é que nós temos aí essa molécula de sabão, tá? Então é importante que você saiba que a molécula do sabão tem duas partes. Tem uma parte polar e tem uma parte apolar, tá? E a gordura é apolar. Então por isso que sabão limpa gordura, limpa graxas, né? Materiais apolares, beleza? Então o sabão aí e o sabão caseiro, né? É muito importante a fabricação dele, o conhecimento, a técnica do sabão caseiro. Perfeito? Então vamos colocar aqui, por favor, vamos colocar aí 2 minutinhos aí para você fazer as anotações e ressalvas.
Ok, então, vamos voltar. Então, mostramos aí a origem, né, do sabão. Essa foi a origem do sabão. Vamos dar continuidade, então, aí, ó. Aqui nós mostramos também que o sabão, né, apresentam duas partes, uma parte polar e uma parte apolar, né? A parte apolar é chamada de hidrófoba. Hidrófoba tem aversão à água, então limpa a gordura, porque a gordura é apolar. E a parte hidrófila é aquela que tem afinidade por água. Muito bem. Olha aí o sabão caseiro, né? Vamos mostrar um pouco da fabricação do sabão caseiro. Vamos falar essa parte aí que é importante, certo? Olha só. A produção de sabão caseiro a partir de óleo de cozinha usado tem se tornado uma prática comum em lares brasileiros, né? Essa atividade apresenta benefícios, como nós já falamos, com a proteção ao meio ambiente por ser um produto biodegradável, pessoal. Redução de gastos como produto de limpeza e complemento da renda familiar. É muito comum, eu já falei para vocês, em muitas comunidades, né, fazem até cooperativas, né, para a produção do sabão caseiro e até mesmo vender esse sabão caseiro como uma fonte de renda para as famílias, né? E além de ser muito salutar, porque o sabão ele é biodegradável, pessoal, tá? O que é ser biodegradável? É que a natureza se encarrega de degradar, tá? Então, muito melhor do que o detergente, que alguns detergentes contêm enxofre, são de difícil biodegradação, viu? Então, é melhor entre sabão e detergente, para o meio ambiente é melhor o sabão. Vamos já discutir isso aí, tá? Não estou falando da eficiência, né? Mas em termos para o meio ambiente, melhor o sabão. E aqui eu coloquei, né, uma receita aí para quem quiser fazer um sabão caseiro. Olha só, receita de sabão líquido de óleo e álcool. Separe 2 litros de óleo de cozinha usado e coado. Ferva 2 litros de água. Reserve 20 litros de água em temperatura ambiente. Meio quilo de soda cáustica em escamas. 2 litros de álcool. Aí você vai começar a fabricar o sabão, certo? Está aqui o processo todo, pessoal. Olha, você tem aqui, por exemplo, o óleo vegetal. Na verdade, o sabão pode ser feito com óleo, gordura, sebo, salmoura, certo? Então, o óleo vegetal, ó, mais a soda cáustica ou hidróxido de sódio e álcool. Como eu já falei, se utilizar hidróxido de sódio, sai um sabão mais duro. Se utilizar o hidróxido de potássio, sai um sabão mais mole, né? Então, por isso que eu coloquei, ó, hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. Acontece justamente a reação de saponificação, que é conhecido quimicamente como transesterificação, certo? Tudo bem? Acontece a decantação, a gente coloca para decantar, certo? Decantar ou sedimentar, certo? Aí sim, vai produzir o sabão e aí você vai colocar a embalagem, tá? É liberado também na reação, pessoal, a glicerina. A gente vai mostrar para vocês. Glicerina ou glicerol, que é o álcool obtido da reação de saponificação. Se você pode, então, destilar a glicerina e obter um sabonete líquido, certo? Sabonete líquido. Tem 2 caminhos aí. Líquidos ou em barra mesmo, né? E um óleo trifásico. Então você pode obter isso aqui e os dois embalar para vender. Então essa é a receita da fabricação do sabão. Mas como eu já falei, não é uma reação muito fácil de fazer na prática, pessoal, tá? Não é uma reação muito fácil, tá? E as embalagens aqui é justamente utilizada para o sabão e para o sabonete. Então aqui é um fluxograma do processo de fabricação do sabão, tá? Então é importante aí você ter essa noção. Lógico que nós vamos mostrar aqui a reação, tá? Daqui para frente nós vamos mostrar a reação quimicamente falando. Como é que acontece a reação, tá, da fabricação aqui do sabão. Tudo bem, pessoal? Vamos colocar aí 2 minutinhos aí, por favor.
Ok, pessoal? Então mostramos aqui um fluxograma do processo de fabricação de sabão. Vamos agora enveredar um pouco para a reação propriamente dita. Olha só, a saponificação é também chamada de hidrólise básico-alcalina, certo? Alcalina é a mesma coisa que básico, por isso que sabão é básico, pessoal. Sabão tem caráter básico. Então aí você tem a saponificação, certo? Então, ó, a reação de saponificação é aquela em que um éster, tá aqui o éster, ó, um éster, não sei se vocês estão lembrados aqui da função éster, e nós vamos lembrar hoje novamente, porque nós vamos falar muito sobre éster, ó. É toda função orgânica que apresentar C-O-O, toda função orgânica que tiver C-O-O. Aqui é um éster, ó, reagindo com uma base forte. Aqui foi utilizada a soda cáustica, mas pode ser utilizado hidróxido de potássio, que é uma base forte, ó. Certo? Tá aí, ó. Saponificação é aquela que reage um éster, ó. Éster reage com uma base forte, ó. Ou seja, uma hidrólise alcalina. Os produtos são. Aí você tem o sabão, é um sal, pessoal. É um sal de ácido de ésteres, né? E libera o álcool. Então vamos mostrar essa reação melhor. Aqui você tem justamente o sabão, certo? Aqui é o sabão, ó. É um sal de ácido carboxílico, um sal orgânico. Então aqui você tem essa base, só lembrando que a base tem que ser forte, viu, pessoal? Normalmente se utiliza a soda cáustica ou hidróxido de potássio, tá bom? Então é a reação. Nós vamos mostrar ela novamente aqui. Esse álcool é a glicerina, tá? Vamos mostrar depois essa aqui. Esse álcool aqui é o glicerol, também conhecido como glicerina. Tudo bem? Então, álcool, a éster mais base forte produz sabão mais glicerol ou glicerina. Perfeito? Essa é a denominada de reação de saponificação. Reação de saponificação, que é a reação de fabricação do sabão. Perfeito, meus amigos? Reação de saponificação. Vamos colocar 2 minutinhos aí também, por favor. Ok, meus amigos? Então tá aí a reação de saponificação, ou também chamada de hidrólise alcalina. Hidrólise alcalina. Uma reação importante, sobretudo porque produz o sabão.
Vamos mostrar ela aqui, ó. Olha só. Mais uma vez falando aí da reação, né? Da reação em si. Então nós temos aí, ó, a reação de saponificação também é conhecida como hidrólise alcalina. Através delas se torna possível a fabricação do sabão. Tá? A reação está ali, pessoal. É éster, tá? Mais base forte vai produzir sabão e glicerol, como eu coloquei na reação. A composição química do sabão é basicamente um sal de ácido carboxílico, que possui cadeia longa apolar e a extremidade polar. Nós vamos já agora mostrar essas duas polaridades. Por isso que a molécula do sabão é chamada de anfifílica. Anfifílicas são substâncias que têm uma parte polar e uma parte apolar, certo? A cadeia carbônica é a parte apolar, que vai limpar a gordura, por exemplo. E a extremidade da cadeia, o grupo funcional, é a parte polar. É essa que interage com a água, pessoal. Tem afinidade com a água. Por isso é chamada de hidrofílica ou hidrófila. Perfeito? Então não pode esquecer dessa reação. Éster, vou até grifar aqui, ó. Éster mais base forte, vai produzir sabão mais glicerol. Vai produzir, com certeza, sabão e glicerol. Tá? É uma das reações, já falei, muito importante. Reação de saponificação, também conhecido como transesterificação. Tá? Então, faça essa anotação aí, por favor. Importante, vamos colocar 2 minutinhos aí. Ok, meus amigos, então mostrando para vocês aí, portanto, a reação chamada de esterificação. Éster mais base forte vai produzir sabão mais glicerol. Vamos avançar. Olha aí, falar um pouco mais dessa reação e vamos mostrar como é que é feita aí, tá? Olha, a reação de saponificação, lógico que é uma reação química, né? Também chamada de hidrólise de triglicerídeos ou hidrólise alcalina de um éster. Pode ser chamado qualquer um desses nomes. E ocorre entre um éster e uma base inorgânica. Já falei para vocês que a base, certo? As duas bases mais utilizadas são essas aqui, ó. Ou se utiliza a soda cáustica para obter um sabão mais duro, ou
pode utilizar hidróxido de potássio. Se não tiver nenhuma coisa nem outra, pessoal, pode ser colocada cinza. Toda vez que falar em cinza, você aprende esse aqui, ó, tá? Relacione com potássio. Na cinza ela é básica, ela tem potássio, então vai favorecer a formação do hidróxido de potássio, certo? Favorece aí com certeza. E diz o seguinte, ó, que a principal fonte de ésteres, certo? Para formar o sabão são óleo vegetais, gorduras animais, sebo, salmoura, amplamente utilizada nesse tipo de reação. A banha de porco também, né, o sabão caseiro, tá, são fontes de fabricação do sabão. Tá? Então, o sabão é feito justamente disso aí, de um éster com uma base forte. Tá? Vai produzir sabão e glicerol. Perfeito, pessoal? Sabão e glicerol. Vamos colocar aí 2 minutinhos aí também. Ok, pessoal? Então, nós estamos mostrando aí que a reação de saponificação, certo? Ela é realizada entre um éster com uma base forte. Vamos mostrar essa reação agora aqui, ó, para vocês, ó. Olha aqui, o éster é esse, é um triglicerídeo, certo? Reagindo com 3 moléculas, ó, de soda cáustica, certo? Na presença de água, forma aqui o sabão, e vai liberar a glicerina ou glicerol, que é o álcool. Então, sempre a proporção vai ser essa, uma molécula de triglicerídeo para 3 moléculas de base, né, que é a base forte, ó, vai produzir uma molécula de sabão, as 3 moléculas de sabão, aqui são 3, ó, 1, 2, 3, e uma molécula de álcool, que é um triálcool. Então, a composição química do sabão é basicamente um sal de ácido carboxílico que possui cadeia longa. Vamos já mostrar essa cadeia longa, que é a parte apolar, ó. Então, a cadeia carbônica é que é a parte apolar. E o grupo funcional, que é isso aqui é o grupo funcional do sabão, ó. Essa é a parte... Professor, quem é esse R? R é carbono, pessoal, é radical. Essa parte aqui que é a parte polar, ó, que interage com a água, que é a parte hidrofílica. Então, o sabão é constituído basicamente dessa maneira, tá? Triglicerídeo mais uma base forte, produzindo sabão e liberando o glicerol, que é a glicerina. Glicerol. Depois nós vamos estudar questões, vamos fazer muitas questões aí também com vocês. Seria oportuno você fazer um print dessa reação. Aqui está a reação completa, ó. Professor, quem é esse deltazinho aqui? Esse delta
significa dizer aquecimento, queima, calor, certo? Então é justamente aqui, olha só aí, ó. Éster mais base forte, produzindo sabão mais glicerol. O sabão é o sal de ácido carboxílico, caráter básico. E o glicerol é o álcool que é liberado no final da reação. Que, inclusive, por curiosidade, é o mesmo glicerol, pessoal, é o mesmo álcool produzido na produção do biodiesel também, certo? Então, aqui, ó, esse triglicerídeo pode ser óleo, o mais utilizado, óleo, gordura, sebo, salmoura, que é o triglicerídeo, ó, reagindo aí com soda cáustica, produzindo sabão mais glicerina ou glicerol, ok? Vamos colocar 2 minutinhos aí também. Ok, meus amigos, estão mostrando aqui a reação, né? A reação de formação do sabão. Vamos lá então. Tipos de sabões produzidos com a saponificação, tá? Temos alguns sabões importantes aí, ó. Olha só. Aqui mais é curiosidade mesmo. Olha só, dependendo da base, né? Já falei que a base é muito importante, né? E tem que ser uma base forte. Dependendo da base utilizada, alteram-se as características dos sabões produzidos. Presta atenção, ó. Se for utilizado o sódio, o hidróxido de sódio, tá? É um sabão mais duro, é um sabão mais duro. Quando se fala hidróxido de sódio, eu vou até colocar aqui a fórmula, certo? Ó, essa primeira aqui, ó, é justamente, vamos colocar aqui, por favor. Eu vou colocar aqui a fórmula. O sabão de sódio chamado, certo? Utiliza justamente o NaOH, que é a soda cáustica, certo? Se utilizar o potássio, sabão de potássio é mais macio, utilizado em creme de barbear, por exemplo, né? O sabão de potássio justamente utiliza o hidróxido de potássio. E se utilizar, pessoal, se utilizar aqui o sabão de amônio é um líquido para shampoo. Amônio é esse aqui, pessoal, NH4, ó. NH4OH, que é o hidróxido de amônio, certo? Então sai justamente na textura de shampoo. Então você tem sabão de sódio, que é o mais comum, tá? Que é utilizado no interior, né? O sabão caseiro é a base de potassa, né? Que é o hidróxido de sódio, soda cáustica, perfeito? Então você pode ter 3 tipos mais comuns de sabão: sabão de sódio, sabão de potássio e sabão de amônio, tá? O sabão
de sódio, como eu já falei, é um sabão mais consistente, ó, mais duro. Um sabão mais mole é o de potássio, tá? É mais cremoso. E o de amônia mais na textura de shampoo. Então, dependendo da base utilizada, tá? Pode-se fazer aí o sabão. Perfeito? Bom, e aqui nós temos mais uma vez a reação, pessoal, tá? Reação conhecida, portanto, como saponificação ou hidrólise alcalina. Vamos fazer muitas questões com essa reação. Essa aqui está até melhor de você observar, ó. Se você observar aqui, aqui você tem um triglicerídeo, ó, né? Gordura, por exemplo, óleo. Utilizando a soda cáustica. A soda cáustica, só lembrando para vocês, tá? Que é uma base forte, ó. 3 moléculas de soda cáustica. Então, o que acontece, ó? Tá, os 3 só, ó, é arrancado aqui, pessoal. Com certeza vai ser arrancado dessa maneira aqui. Vamos prestar atenção, ó, tá? Ó, C-dupló é arrancado esses carbonos aqui, ó, para a fabricação do sabão, ó. Aí fica o sabão, que é um sal de ácido carboxílico, e libera o álcool. Esse triálcool aí, certo? Ele pode ser chamado de 1,2,3 propanotriol, glicerina, que é mais comum, ou glicerol, tá? Glicerina ou glicerol. É justamente a reação. É essa reação que a fabricação do sabão. Mais uma vez, foi utilizado aqui o hidróxido de sódio, ó. Só lembrando que o hidróxido de sódio, tá, é a base forte, né, que é utilizada aí para a fabricação do sabão. Essa base forte pode ser também hidróxido de potássio, mas é mais comum o hidróxido de sódio, que vai sair um sabão mais duro, mais consistente. Então é bom aprender essa reação, né? Éster mais base forte vai produzir sabão mais um álcool que é chamado de glicerina ou glicerol. Glicerina ou glicerol. É a reação mais conhecida aí do Enem, a saponificação, tá? E já que nós estamos falando em éster, na segunda parte da aula nós vamos também continuar trabalhando com ésteres. Se a reação de saponificação é importante, imagina só a reação de obtenção de um éster, que é chamada de esterificação. Essa aí é transesterificação, mas a obtenção do éster é chamado de esterificação. Mas primeiro nós estamos mostrando aqui o sabão, tá? E temos muitas questões envolvendo o sabão, né? E é um tema muito relevante para o Enem, porque tem a ver com o nosso cotidiano, pessoal. Todo dia você tem contato com sabão, com sabonetes, até para asepsia, e é importante, tá? Por isso que eu fiz a introdução da nossa aula aqui, mostrando para vocês a importância, tá, da descoberta do sabão para a humanidade, tá? Antes do sabão, o mundo era imundo, pessoal. Então, o sabão, tá, é muito legal mesmo, a questão da asepsia. E a gente tem que realmente usufruir, né, dos benefícios do sabão, ok? Nós estamos encerrando praticamente aqui a primeira parte da aula. Vamos fazer uma transição bem rápida mesmo, e voltaremos falando de sabão, falando de ésteres e fazendo questões, ok? Forte abraço.